serra da boa esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra. No coração de quem vai. Campos do Jordão nasceu do sentimento de solidariedade humana. Campos do Jordão era uma estação de cura de tuberculose. As pessoas tinham pavor da tuberculose, porque era doença terminal e incurável. No início dos anos 900, 1910, 1908, 1910, as pessoas morriam por tuberculose. Porque naquele tempo não existia medicamento. O que valia para a cura da tuberculose naquela época era uma boa alimentação e o repouso regrado. E o Dr. Emílio Ribas pesquisou com o Dr. Vitor Godinho, como funcionários do Estado, durante 7 anos, a qualidade do clima de Campos do Jordão. E chegaram à conclusão que, para a cura da tuberculose, ele era melhor que o clima de Davos-Place, lá na Suíça, que era onde existiam os principais sanatórios de cura da tuberculose e para onde acorriam todos os milionários do mundo. Queriam construir em Vila Capivari uma vila sanitária onde pudesse tratar doenças pulmonares e estomacais, todos os tipos de doenças. E o acesso a Campos do Jordão somente se dava por 3 formas: banguês, liteiras e lombo de burro, o que tornaria impossível o acesso do doente à cidade, à vila que eles planejavam construir. Os doentes que vinham para cá, para a tentativa da cura, que morriam, tinham que ser transportados daqui para Pindamonhangaba para pegar os trens da Central do Brasil, para serem transportados até suas cidades de origem, através dos carregadores de corpos, que normalmente eram 4 homens fortes, onde 2 pegavam 2 varões com uma rede e colocavam o corpo do doente já falecido para levar daqui a Pindamonhangaba. E eles iam durante a serra inteirinha fazendo o revezamento, os 4 revezando de trecho em trecho para chegar a Pindamonhangaba. Porque o governo federal alegava que não tinha meio de chegar a Campos do Jordão, não havia estrada. Como é que iam trazer os doentes? Como é que iam trazer os médicos, os profissionais para trabalhar nessa vila sanitária, nesses sanatórios? Então o Dr. Vitor Godinho e o Dr. Emílio Ribas propuseram ao governo do estado de São Paulo para que fizesse um aporte financeiro e emprestasse um dinheiro a eles, a uma empresa que eles constituíram, para construir a estrada de ferro a Campos do Jordão. Partindo de Pindamonhangaba e vindo até Campos do Jordão num percurso de 46 quilômetros. Naquela época, 1912 e 1914. Em 2 anos essa estrada foi construída. Meu avô veio para o Brasil, ele é português, veio para o Brasil trabalhar na Sé, como mão de obra. Depois, o Floriano Rodrigues Pinheiro, hoje é rodovia, ele trabalhou na Estrada de Ferro, também como pedreiro no começo, como mão de obra. Quando terminou a construção, ele resolveu morar em Campos e ficou aqui, teve todos os filhos dele. Depois ele virou um construtor na cidade e foi uma das primeiras construtoras em Campos do Jordão e construiu palácio, sanatório, várias antigas propriedades que até hoje, algumas casas que ele construiu, hoje eu cuido do jardim. Minha família veio para Campos do Jordão, primeiro veio meu avô, Joaquim Ferreira da Rocha, que veio junto com a construção da Estrada de Ferro Campos do Jordão. E foi a primeira pessoa que construiu uma casa de alvenaria em Vila Bernécia. E o meu pai subiu a serra de Piranguçu até aqui em Campos do Jordão e veio trabalhar na construção da Estrada de Ferro, aqui, que liga Campos do Jordão a Pinda. O advogado lá da empresa que construía a estrada, ele comprou uma área aqui perto, e convidou meu pai para que fosse lá cuidar,
E na propriedade vizinha estava minha mãe lá, numa pensão de tuberculose, lá, trabalhando, ajudando lá, né? Aí um dia meu pai estava no quintal, minha mãe também estava lá, né? Um olhou para o outro olhou para um e aí eu nasci, né? No ano de 1934, né? Agora pergunto, qual é a estrada de ferro ou estrada de rodagem de hoje que tenha 46 quilômetros, que vai ser construída em 2 anos e 45 dias? É muito difícil, com todo o maquinário moderno. Naquele tempo precisava serrar uma madeira, era serrote. Precisava furar uma madeira, era arco de pua. Isso não podemos de forma nenhuma também esquecer do grande empreiteiro da estrada de ferro Campos do Jordão, que foi o Sebastião de Oliveira Damas. Família Damas é uma família originária de Portugal, da cidade de Castelo de Paiva, uma cidadezinha perto de Coimbra. E o meu bisavô, Sebastião de Oliveira Damas, veio de lá para o Brasil em 1912. Ele veio para a construção da estrada de ferro Campos do Jordão, foi contratado pela SA Estrada de Ferro Campos do Jordão. E ele foi o empreiteiro-chefe da estrada de ferro. E ele veio de Portugal com os seus especialistas em construção de estradas. E fizeram essa estrada que é um modelo. E a estrada hoje, ela é um marco. Então existe uma curiosidade, porque o governo do estado naquela época é que construiu a estrada. Quando chegou no meio da construção da estrada, acabou o dinheiro do estado. A SA faliu e não tinha dinheiro para pagar os seus compromissos, tanto de compra de materiais, como o trabalho dos operários que trabalhavam na construção da ferrovia. Qual é o empreiteiro em qualquer lugar do mundo que venha fazer o que o Sebastião de Oliveira Damas fez? Ele largou o serviço aqui por algum determinado tempo, foi para Portugal, para Castelo de Paiva, hipotecou todos os seus bens, as suas terras, inclusive até a prataria dos talheres que ele usava na casa dele lá em Portugal, pegou todo o dinheiro que ele conseguiu arrecadar, chegou em Campos do Jordão, pagou todos os compromissos, né, de materiais, pagou os operários que estavam sem receber e terminou a construção da ferrovia com o dinheiro que sobrou. E jamais foi ressarcido desse dinheiro. Mas a estrada foi terminada, depois foi encampada, né? E aí o meu bisavô voltou para Portugal, né? Onde ele faleceu depois em 1954. Ele fez isso porque ele sabia que fazendo a estrada de ferro Campos do Jordão, a grande parte das pessoas que tinham tuberculose, que precisavam vir a Campos do Jordão, poderiam vir para cá mais comodamente através de bondes. Então ele queria dar conforto para esses doentes virem para Campos do Jordão. E aí passaram a subir a serra, doentes pulmonares sobretudo, tuberculosos, que foram, a maioria, recuperados com a climatoterapia. Então foi a partir da estrada de ferro é que Campos do Jordão aflorou para o Brasil e para o mundo. Porque através da estrada de ferro foram transportados do Vale do Paraíba para Campos do Jordão todos os materiais de construção para a construção dos sanatórios de Campos do Jordão. Dos principais hotéis de Campos do Jordão, o Turiba, Grande Hotel, Vila Inglesa, Rancho Alegre, todos eles. E as casas de muitos turistas que tinham casa de veraneio em Campos do Jordão, esse material vinha todinho através da estrada de ferro. E recuperados, milhares de brasileiros retornaram aos seus estados, às suas cidades, aos seus lares e ao seu trabalho. Esta cidade, portanto, diferencia-se de todas as cidades brasileiras na medida em que ela permitiu a recuperação de milhares de brasileiros. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim. Era 3 vilas e 3 vilas era a cidade, era Abernéssia, Jaguaribe e Capivari.
Nos anos 50, aqui o clima aqui era muito bom. Eu cheguei a ver neve aqui em Campos do Jordão. Em 63, caiu uma neve aqui com o céu azul, sol quente. Caiu muita gente. Foi uma festa, saiu muita gente na rua para ver aquela neve caindo. Quem pode andar por esses morros, por esses bairros afastados, sabe da beleza natural que tem Campos, né? Era uma cidade pobre, um pouco marcada pela doença, mas nunca trouxe infelicidade para quem morou aqui. Eu fui trazido por um irmão mais velho, né? Joaquim Gorria Cinta. Ele veio para cá em 1938, veio tuberculoso. Naquele tempo, Campos do Jordão vivia em função da tuberculose. Chegou em 1940, ele já estava curado, mas ele era uma pessoa muito ativa, né? Então ele fez uma sociedade, Campos do Jordão, para fazer um cinema. Chegou em 1945, ele e mais duas pessoas que também gostavam de Campos do Jordão, resolveram abrir uma confeitaria Elite. Então, aos poucos, ele veio trazendo os irmãos para trabalharem na Elite. E o irmão mais velho dele, que era professor, ele veio para cá também, mas aí fundou o primeiro colégio estadual da cidade. É o professor Teodoro Correia Sintra, que depois foi para Taubaté, onde montou o Colégio Taubatiano. As minhas tias vieram para Campos do Jordão fazer o tratamento. E com isso meu pai veio para cá, né? Chegando aqui ele começou a trabalhar como mecânico. Por causa do papai, que ficou doente, muito mal por sinal, veio muito grave. Depois de uns 6 meses ele trouxe a família. Orestes Mário Donato veio para Campos do Jordão bem jovem. Ele era muito mais velho que eu. Eu era criança quando ele chegou aqui doente do pulmão. Ele veio para Campos do Jordão numa sexta-feira, 13 de agosto. E ele disse, foi o melhor dia da minha vida, porque eu encontrei tudo que eu queria na vida aqui. Acho que seu Américo, o pai do Cesário, ficou doente e veio se curar aqui. E aí montou uma farmácia. E o papai, doente, também veio para cá. E começou a trabalhar como mascate, depois montou a sua lojinha. Olha, meu pai, em 1939, descobriu que estava tuberculoso. Então ele veio para Campos para se tratar. Aí o médico deu alta, disse que ele poderia voltar. E ele não quis, ele trouxe a família para cá e aqui ficamos, graças a Deus. Ele comprou uma livraria e era a única livraria daqui de Campos, chamava Livraria e Papelaria Seabra. As pessoas morriam muito de tuberculose, principalmente na maioria homens, mais homens que mulheres, mas muitas mulheres, quase sempre jovens. Tuberculose tem diversos tipos, né? Tem uma tuberculose que chama tuberculose miliar, que é uma tuberculose que perfura. Eu estou contando isso porque com a convivência com médico e doente, a gente aprende tudo isso aí, né? Então a tuberculose miliar era uma tuberculose assim que perfurava muito o pulmão, parecia uma peneira. E tinha a tuberculose comum, que era a tuberculose, só dava um buraquinho no pulmão, uma caverna, né, que chamava. E naquele tempo, com tratamento natural, quando a pessoa só tinha essa caverna, com alimentação apropriada e repouso absoluto, curava. Antigamente nós tínhamos mulheres de um lado e homens do outro, tuberculosos. Percebemos com o tempo que a parte masculina precisa muito mais. A mulher cura mais rápido. Pelo temperamento, pela coisa, não sei. O homem é mais complicado. Então, lá nós temos no Hospital Leonardo de Barros, são só homens. Os mais ricos iam para a Suíça. Chegavam na Suíça e falavam, o que vieram fazer aqui? Se vocês têm lá um clima maravilhoso, que é Campos do Jordão. Então, o que acontecia? Eles voltavam para cá, construíam casas aqui, os muito ricos,
E o pai, o avô, o filho, o primo, moravam discretamente, se cuidavam, você está entendendo? Não se misturavam. Os grandes hotéis não recebiam doentes. Era obrigatório tirar uma chapa para você entrar. Meu marido tirou muito. Quando tinha hóspede, ia lá, fazia a chapa e via se era doente ou não. Com isso, pegou muita gente de dinheiro querendo entrar nos hotéis sem poder. Aí eram conduzidos discretamente no consultório. Olha, o senhor tem... Não, eu nunca fui doente. Não, o senhor é. Entendeu? Então não tinha... Os doentes não tinham acesso a esses hotéis de primeira. Tinha as pensões normais que recebiam, ou se não, construíam casas aqui. Matarazzo tinha casa, Estico tinha casa aqui, todos os grandes nomes tinham casas aqui. Muitos foram submetidos à torocoplastia, aquela cirurgia que era obrigada a tirar várias costelas para tirar parte do pulmão ou o pulmão inteiro infectado pela tuberculose. Tortinhos, porque tirava a costela, ficava meio torto o tórax, né? Ficava meio sem a estrutura da costela para segurar o tórax. Depois veio a nova técnica que não. Se conservava a primeira e tirava as outras, né? Era um tratamento radical de retirada da costela. Então você via algumas pessoas que eles ficavam afundados de um lado, né? Mas o meu pai não. Meu pai já fez a primeira e ficou tortinho. Que o pessoal dos sanatórios, 15 sanatórios lotados, né? Feminino e masculino, eles faziam repouso absoluto até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, quem tinha condição física podia sair para a cidade. Podia ficar até 5 horas, 5 e meia, porque 6 horas eles tinham que regressar para o sanatório. Fui para o sanatório às 3 em janeiro de 52. Fiquei até mais ou menos abril, maio de 53, quando eu saí. Aliás, eu não saí 100% curado, mas já estava em estado negativo, não tinha problema mais de transmitir nem nada. Mas não tinha cobaia, não tinha nada feito, mas em tratamento ainda, acompanhando o tratamento ali, e aí já com a assistência do dispensário. Quando eu me casei, ainda não tinha mais o perigo de transmissão, mas não tinha ainda um resultado oficializado, está curado. Então eu fui passando por tentativas de cortar o tratamento. Era um tratamento feito com pneu peritônico, era na barriga. E aí, já casado, já com a minha filha mais velha nascida, ainda estava nessa assistência. Até que o médico, Dr. José Antônio Padovan, me pediu para fazer um espaço de aplicação do pneu, que era o ar. A gente tomava de 13 em 13 dias, e ele pediu que estendesse esse tempo entre uma aplicação e outra para 17, 20 dias. Mas ficar de olho no resultado, na reação minha. Mas aí a gente estava vivendo um clima de Campos do Jordão que a tuberculose, ela vivia com a gente constantemente. O dia inteirinho a gente tinha essa conversa. Não era um negócio como lá para baixo, que esconde. Não, aqui o pessoal participava. Então ele me explicou, você fica de olho, se houver uma expectoração diferente da que você está tendo até agora, você corre, vem aqui me falar. Aí não deu outra. Apareceu expectoração diferente, eu já fiquei nervoso. Fui lá, eles pegam essa latinha aqui e soltam o material, escarra aqui 24 horas, depois traz para a gente passar na lâmina. Ah, não deu outra. 24 horas de atender ali, passou lá, deu raríssimo, foi encontrado alguns bacilos. Ainda não está curado. Aí voltou a apertar novamente, voltou a tomar 13 em 13 dias. E assim foi. Aí fiquei mais 2 anos. Depois de 2 anos ele fez a mesma coisa, aí não deu mais nada. Não deu mais nada. Vamos fazer uma cobaia? Vamos. Fez a cobaia. Está negativo, não tem mais perigo. Volta, vai à vida, vai trabalhar. Aí fui para o campo de futebol, fiquei 28 anos lá, dando educação física, dando tudo e conversa em tudo, menos de medo de doença. Não. As que vier a gente vai, o bacilo come, o bacilo de coque come. O começo foi dureza. O primeiro ano de Campos do Jordão eu chorava igual uma criança aí, porque é difícil sair de uma lapa
Eu trabalhei noturno, de barbeiro, trabalhar só atendendo alta boemia. E você vem para Campos do Jordão, quando eu cheguei aqui tinha 5.700 habitantes. Tinha mais sapo na rua do que gente, cada sapão enorme, um frio louco, você sai de um calor daquele e vem para cá. Então, mas o meu irmão tinha, não sai, não volta, se você voltar você morre. Em Campos, se tem uma pessoa que fez benfeitorias, que foi uma pessoa ímpar na nossa cidade, foi o Monsenhor José Vitor. Porque ele também estava doente e comprou uma casa aqui em Abernéssia e veio morar aqui. Chegando aqui, ele viu a situação que a cidade se encontrava, né? Aí ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Ele construiu um casarão de madeira, bem feito, tudo mais, construiu um casarão de madeira e recebeu ali naquele casarão adultos, homens, tuberculosos. Nesse período, começou a ser feito os sanatórios. Já na década de 30 começou a ser feito os sanatórios. Transferiu esses adultos e começou a receber várias crianças. Logo, a princípio, ele recebeu 120 crianças. As irmãs que ajudavam ele se especializaram, estudaram enfermagem e começaram a ajudar ele nesse trabalho. E ele foi dando continuidade. Logo após, ele começou a construção do que hoje é a Casa da Criança. Campos do Jordão teve os maiores e melhores sanatórios do Brasil e muitos em destaque internacionais, como é o caso do Sanatório Bandeira Paulista. Ele recebia um apoio muito grande da dona Leonor Mendes de Barros, dos seus familiares. Meus pais se casaram em 1927. Meu pai, a família dele tinha casa em Campos do Jordão. E eles continuaram indo para lá e com o aparecimento dos filhos, foram observando coisas em Campos do Jordão, por exemplo. Iam para uma praça, percebiam que tinham muitos doentes, dormindo em cima de banco de jardim. Quer dizer, passavam a noite ali, era uma coisa muito séria. E eles ficaram muito preocupados com isso. Tanto que a primeira coisa que fizeram, logo para frente, por exemplo, foi montar aquele abrigo, que eu não tenho o nome dela, abrigo Leonor Mendes de Barros. Começou justamente tirando os tuberculosos das ruas e passando para o abrigo. Eu cresci vendo minha avó, acompanhando ela algumas vezes nos hospitais, em Campos do Jordão, na distribuição dos cobertores durante o mês de julho, que era o aniversário dela. Então eu passei, desde pequeno, até uma idade boa, acompanhando minha avó. Então eu sempre vi ela muito aberta às pessoas, acessível, não tinha aquela mística de mera dama, ninguém chegava perto. Ao contrário, ela era muito aberta para todos. Quando eu cheguei em Campos do Jordão, falava-se muito do Dr. Adalberto de Barros. Ele foi interventor e, na interventoria, ele promoveu Campos do Jordão dentro das cidades de São Paulo, deu um auxílio muito grande, porque era a cidade indicada para o tratamento da tuberculose. Todo dia 21 de julho, todo mundo sabia que era aniversário da dona Leonor. Então vinham pessoas da cidade e das cidades circunvizinhas na porta da casa dela, porque todos sabiam que havia distribuição de alimentos. No dia do aniversário dela, ela presenteava as pessoas pobres. Não com coisas ricas, mas com coisas úteis. Arranjava cobertores com amigas dela, claro, ela tinha um grupo grande de amigas, montavam cobertores, mantimentos, tudo que havia necessidade. Então tinha aquela fila impressionante. Então ela foi uma mãe generosa para os pobres e para os necessitados. Quando nós tínhamos o abrigo, esse abrigo depois com o tempo começou a não dar conta
do número de pessoas doentes de tuberculose. Então já começou a se cogitar um hospital de maior grandeza. Foi feito em 47, começou. Conseguiram começar a levantar e fizeram hoje o Hospital Leonor Mendes de Barros. E o Sanatório Bandeira Paulista, hoje é o Hospital São Camilo, ele tinha, quando eu cheguei aqui em Campos do Jordão, os equipamentos mais avançados e mais sofisticados para o tratamento e para o diagnóstico da doença tuberculose. Foi ali que eu conheci, através do Dr. Silvio Rios, pela primeira vez, um equipamento, vocês imaginam, nos anos 70, hoje é normal, mas o equipamento que punha dentro do pulmão do paciente uma câmera, e aquela câmera projetava na tela a situação que estava. Então, isso aí existia só no Japão e aqui no Brasil só existia em Campos do Jordão. Os sanatórios aqui tinham as melhores equipes de pneumologistas, de funcionários, de técnicos, os melhores equipamentos de fazer raio-x, muita dedicação, muito trabalho da Associação Sanatorinhos, das pessoas que faziam doações, das irmãs do Santa Cruz, dos outros hospitais que eram do São Paulo, que eram hospitais de entidades religiosas, mas que permitiram que milhares e milhares e milhares de brasileiros recuperassem a saúde nesses sanatórios. Eu era o S1, depois foi era para criar os filhos de tuberculoso. Enquanto o pai e a mãe estavam no sanatório, as crianças ficavam aqui. Era o maior quadro de medicina que tinha do Brasil. Tinha pessoas que falavam que ainda era melhor do que na Suíça. Como é que a gente ia sair daqui? O Dr. Padula, por exemplo, era um médico de tuberculose. Antônio Nicola Padula, médico muito competente, muitas obras foram realizadas na sua administração. Meio sisudo, ele não era de sorrir muito, como a maioria dos políticos. Ele era de Salvador e em 1950 descobriu que estava tuberculoso. Então ele veio para cá, também se tratou numa pensão inicialmente. Ele já tinha se decidido a fazer cirurgia plástica e ficou doente, veio para cá. Daí ele seguiu Ele aprendeu muito com um grande médico que nós tivemos aqui, que se chamava Dr. Radir de Queiroz. Então ele seguiu o exemplo do Dr. Radir e se tornou um pneumologista e um bom cirurgião de pulmão. Ele trabalhava em 5 sanatórios. Ele fazia 3, todos os dias incluía 1. Tá? Aí no outro dia ele trabalhava nos 3, incluía o quinto, entendeu? Assim ele levantava 5h30, 6 horas ele já estava fora, 7 horas às vezes ele já estava operando, às vezes chegava às 3 horas, ia para a prefeitura, sem horário para voltar, e às vezes ele operava de madrugada, meia-noite, 1h da manhã, aí os carros não tinham aquecimento, né? Então eu enrolava uma manta nas pernas e ficava esperando ele chegar. Eu saí do sanatório às 3 e assim ele foi. No dia seguinte a mesma rotina e assim ele foi fazendo. O dispensário era assim de gente, e todos vindo de tudo quanto era parte do Brasil. Enchia aquilo lá. Então os homens, que o final era ímpar, o Padula atendia. O final par, como era o meu, final 12, quem atendia era o Dr. Osório Pinto de Oliveira. As mulheres já atendiam o Dr. Schutter, era um alemão que era o chefão da turma. Mas ele estava sempre lá assistindo tudo. Então esses homens faziam parte de equipe. Eles trabalhavam ali, trabalhavam no sanatório. Trabalhavam no sanatório Sírio, no S3, tudo quanto era canto. Então eles trocavam informação. Então a gente vivia disso. Alimentação, foi aprender a comer aqui, sentar para tomar café. Aprender a dormir, tem que dormir tantas horas, 7 horas, 8 horas por noite. Então, eu fui passando por um aprendizado diferente, que para mim era novo para lá. Então isso hoje, depois que passou os primeiros 2 anos, aí hoje é incrustado em mim, eu não saio daqui. Esta cidade
apavorava as pessoas. A pessoa chegava aqui de automóvel e não levantava o vidro. Jamais usava uma xícara ou um copo em um bar. Alguns pais levavam suas esposas para dar à luz em outra cidade, para que não aparecesse natural de Campos do Jordão. Falam muito em bullying hoje, né? No meu tempo era preconceito. Então a gente sofreu preconceito. De pai tuberculoso, de vir para Campos, não queriam dar a mão pra gente. Você é de Campos do Jordão? Opa! Chegava em São Paulo, a Zelinha chegou aí, que bem. De onde ela veio? De Campos do Jordão. A mão já ia para trás, sabe? E assim, às vezes, eu escutava de filhas, de amigas da família, ela veio de Campos do Jordão. Naquele tempo eu escutava direito, hoje não. Quando a gente saía de Campos, que a gente ia para outra cidade aí, a gente, qualquer lugar, qualquer loja ou qualquer lugar que a gente entrava para comprar alguma coisa ou para tomar alguma coisa, se a gente falasse que era de Campos do Jordão, ninguém ficava perto da gente. O pessoal tinha medo da gente, todo mundo corria da gente. O pessoal achava, nossa, é tuberculoso. A gente olhava assim, não ficava um perto da gente. Você queria espantar o povo, ia dizer que era de Campos. Tinha uns campeonatos entre escolas estaduais. Quando a gente ia pra Pinda, aí era aquela briga, né? Os tuberculosos, ninguém chegava perto. Uma brincadeira, né? Aqui, uma vez o professor Camargo Freire fez uma reunião de alunos e levou para o Rio de Janeiro participar de uma competição esportiva. E os alunos perceberam que eles ficaram hospedados em local diferente da grande maioria dos colégios. E que as refeições também eram servidas no restaurante somente para eles. Todos os outros eram servidos juntos, todos em outro local. Então eles falaram assim, olha, vamos dar o troco, vamos. Então na hora que todo mundo estiver almoçando, nós vamos entrar todos em grupo, escarrando, tossindo e gemendo no restaurante. Fizeram isso, nem garçom ficou. As pessoas que chegavam mostravam algum medo. Por exemplo, as fotografias da época mostram as meninas, as mulheres de luvas. Nós íamos à missa e de luvinha, todo mundo de luvinha. E eu achava, para nós era uma coisa normal aquilo, porque fazia parte da vestimenta. Mas não, era por cuidado, por prevenção. Mas eu não me lembro de ter tido medo nunca da tuberculose. Nem eu, nem colegas, nem pessoas que viviam comigo, nunca percebemos isso. A gente convivia normalmente com eles. A gente tinha parente, família da gente que trabalhava nos sanatórios. A gente comia com eles lá. Minha mãe trabalhou no Sanatório São Paulo na época, trabalhou lá mais de 10 anos. E ela trazia comida de lá pra gente comer, que naquela época a vida não era muito fácil também. Mas a gente que foi doente aqui, a gente percebeu que o pessoal daqui não tinha esse preconceito. Isso ajudou muito e ajudava muito na reação. Porque a gente ia dançar, chegava lá, eram os escolhidos. Principalmente se ele é um pouquinho torto. Já ficava... Então era assim. Então o preconceito é lá fora. Nosso amor que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Quanta gente importante nas artes, na cultura e na música brasileira frequentaram essa cidade. Alguns por força da doença,
Nós temos uma história linda, que é a presença de Monteiro Lobato. O filho dele ficou doente e veio se curar aqui. E então o Monteiro Lobato, por muitos anos, 2 ou 3 anos, morou, teve uma casa lá no Capivari. Essa casa era na Avenida Macedo Soares, em frente ao Hotel Bolonha e Hotel Europa. E ele morou durante muito tempo ali. Acredito que uns 3 anos ele morou naquela casa, ele com a família. A famosa Pensão Azul, que abrigava doentes de melhor poder aquisitivo, também, né, nessa década faziam reuniões culturais. Então, ali comparecia Mar de Andrade, que por sinal tem uma poesia chamada Pensão Azul, comparecia Monteiro Lobato e faziam saraus literomusicais com a presença da Guiomar Novaes. E aqui tinha um pintor muito famoso, sabe? Ele ganhou o prêmio Viagem à Europa. Ele pertencia ao núcleo Lunardelli lá do Rio de Janeiro, né? Mas ele ficou tuberculoso e veio para cá também, né? E aí ele se instalou aqui depois que ele sarou. Ele fez uma residência aqui em Campos do Jordão e na hora de pintar a residência, eu estava começando a trabalhar por minha conta, né? Aí tinha um colega empreiteiro também que tinha combinado o serviço com o Camargo Freire, mas ele não tinha condições de fazer porque ele estava com muito serviço. Então ele passou para mim, pediu para que eu fosse lá conversar com o professor Camargo para eu pintar a casa dele. A gente ficou amigo, né? Aí começamos, eu tive uma convivência com ele de muitos anos, até quando ele faleceu. A Florada na Serra, na realidade, ele foi filmado aqui em Campos do Jordão em 1953, 54, né? Então, a Florada da Serra é baseado no romance da Diná Silveira de Queiroz, Floradas na Serra, onde ela conta a história da tuberculose nos hospitais aqui de Campos do Jordão e a luta para se obter a cura da tuberculose. E esse romance foi filmado totalmente aqui em Campos do Jordão pela extinta e saudosa Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Porque ele narra realmente, com muito romantismo, é claro, mas existia esse romantismo, mas também existia a coisa dolorida, né? Várias tomadas desse filme foram feitas no antigo Hotel Rancho Alegre, né? Inclusive diversas cenas que aparece é a piscina coberta e aquecida do Hotel Rancho Alegre. Muitas cenas foram filmadas no Hotel Turiba, no restaurante Jardim do Embaixador, e uma grande parte das cenas foram filmadas na casa que pertencia, naquela época, à grande pianista Madalena Talhaferro. Quando os medicamentos modernos dos anos 40, né, permitiram a cura da tuberculose e permitiram o tratamento da tuberculose em condições mais fáceis, Campos do Jordão começa a destacar nos anos 50 como uma cidade turística. Eu, quando cheguei em Campos do Jordão, ainda havia algumas pessoas que eu vinha de ônibus para cá, não tinha carro, vinha de ônibus. Algumas pessoas que eu conheci, percebi que eles vinham aqui ainda para tratamento da tuberculose, isso em 1972. Era o finzinho do ciclo da tuberculose. A maioria da tuberculose, ela consegue ser tratada em nível ambulatorial. Então ela não precisa mais do nível hospitalar. Então a nível hospitalar, o que você trata a tuberculose? Quando ela já atinge níveis mais graves, quando as pessoas são muito resistentes, ou a maioria das pessoas que estão aqui internadas em Campos do Jordão, que eu acredito que a gente ainda tenha uns 250 leitos de tuberculose, a tuberculose está associada a alguma doença mais grave e imunodepressiva, né? Que seria a AIDS, tá? Que seria a grande causadora de tuberculose hoje. O ministro Dr. Jair, de triste memória, fez um decreto eliminando a tuberculose. A partir daquele decreto, daquela determinação do ministro, o
tratamento da tuberculose passaria a ser feito em casa e nos ambulatórios. E destruiu toda a rede hospitalar de Campos do Jordão, todo o sanatório de Campos do Jordão, que não contaram mais com as verbas federais. E então, muita gente ficou desempregada e todo esse patrimônio foi perdido. Foi tentado fazer um museu da tuberculose aqui e houve um movimento para acabar com esse museu. E conseguiram acabar. Tirar esse estigma de cidade doente, cidade enferma. É uma cidade de cura. Eu não gosto que fale que a cidade teve o ciclo da tuberculose, ela teve o ciclo da cura. Muitos tuberculosos se curavam aqui, eles não saíam mais de Campos do Jordão, eles não iam embora mais. Davam um jeito de ficar morando por aqui, comprar uma propriedade aí, uma casa por aqui mesmo, criavam, trazia a família para cá, criava os filhos, tudo aqui. E como até hoje existe muitas pessoas aqui, com nós aqui, que foi tuberculoso há muitos anos aí e está convivendo com nós até hoje aqui em Campos do Jordão. Criaram uma tal paixão por Campos do Jordão, tiveram tal respeito por Campos do Jordão e criaram suas famílias, seus negócios e prosperaram em Campos do Jordão, deram um rumo para Campos do Jordão. Se Campos do Jordão é essa Campos do Jordão de hoje, não tem vergonha nenhuma em falar que ela veio da tuberculose. Nós somos uma cidade nova, com 138 anos, mas é uma cidade repleta de história. Quantas pessoas vieram para cá, abandonaram tudo por conta de uma doença, e a cidade acolheu, a cidade curou essa pessoa, né? Moraram em Campos do Jordão, se dedicaram aqui, trabalharam, lutaram por Campos do Jordão e foram os grandes responsáveis pela nossa história, pela nossa cultura e pelos alicerces de Campos do Jordão. Milhares e milhares de pessoas que recuperaram a sua saúde, que passaram por Campos do Jordão, têm muito a contar sobre essas últimas décadas, né, do Brasil. E essas pessoas, os seus familiares, têm muita coisa a relatar por estar ligados a Campos do Jordão. As histórias eram trágicas e bonitas também. Que eu renasci, aqui eu readquiri a minha família que eu não tinha mais. Eu tenho gratidão por Campos, por ter devolvido a saúde para o meu pai, para o meu marido e para milhares de pessoas. Olha, Campos do Jordão para mim é a minha vida, né? Um dos lugares mais bonitos do mundo. Vida. Campos do Jordão, maravilha da minha terra, a obra suprema do Divino Mestre. É o meu berço, assim, acho que ela deva ser respeitada porque ela merece. Perceba a importância desse lugar, né? Não é um lugar de ganhar dinheiro. É um lugar que tem história, que tem cultura, que tem muita coisa bonita. Ela salvou, deu saúde para pessoas do país inteiro. Campos do Jordão de antigamente tinha mais história e histórias mais comoventes, histórias mais dignas, histórias mais construtivas do que hoje. É isso aí. Às vezes eu fico perguntando a Deus por que eu recebi tanto se eu não doei tanto a esta cidade. Então, você diz, você está com 8 livros, 9 livros, vai fazer mais 2 que estão aqui. Por que isso? Isso te dá dinheiro? Não. Nunca ganhei dinheiro com livro. Eu faço isso para agradecer Campos do Jordão de ter curado meus pais da tuberculose, permitindo que eles se casassem, tivesse 3 filhos, formasse os 3 filhos, adquirissem bens, promovesse os seus filhos perante a população. Meu pai virou nome de avenida, minha mãe virou nome de praça. Meu Deus, Deus me deu tanto que eu até não merecia. Então, Campos do Jordão, eu te amo muito. Serra da Boa Esperança, esperança que encerra.
coração do Brasil, um punhado de terra. No coração de quem vai, no coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, meu último bem. Parto levando saudades, saudades deixando murchas caídas na serra, lá perto de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz do olhar teu no ar. Adeus. Levo na minha cantiga a imagem da serra. Sei que Jesus não castiga o poeta que erra.